Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de pós-edital sobre tecnologia da informação para o ISS Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar de um assuntinho bem da hora, bem legal. Vai falar sobre Business Intelligence e Big Data. São dois assuntos relativamente simples e, portanto, quero que seja um assunto que vocês gabaritem na prova, porque são pontos que vocês não podem perder. SQL é difícil. Pode ser que mesmo você sabendo SQL na prova você não consiga responder as questões. Agora, Big Data, Business Intelligence, a FGV não tem um histórico de complicar as questões, então são questões, salvo alguns outliers aí, são questões relativamente simples, então são pontos que devem ser considerados garantidos na prova. Vamos para a aula. Aula 3, Big Data e Business Intelligence. Relembrando, novamente, temos o cupom de desconto RIO10 e como tivemos a publicação do edital de AFT, para quem tiver interesse no curso regular, a gente está com 20% de desconto com o cupom AFT20. Esse cupom só vale para o curso regular, tá? AFT20. O curso fica mais ou menos R$ 290 o curso completo, tá? Tá no preço excelente, tá valendo muito a pena. Todo mundo que usou até hoje só teve elogios, inclusive o primeiro colocado na prova objetiva do Mato Grosso, além de acho que são mais 3 ou 4 que estão no top 10 do Mato Grosso, utilizaram o nosso material. Beleza? Vamos para Business Intelligence. O Business Intelligence ele é muito simples. Ele é a utilização de diversos dados, informações presentes na entidade para extrair informações não triviais, ou seja, informações que não são tão facilmente vistas a olho nu. É uma estratégia essencial para uma empresa que quer alavancar seu negócio, ou, por exemplo, no órgão público, quer utilizar dados para ver que tipo de contribuinte normalmente tende a ser devedor. Ele suporta a tomada de decisões e utiliza técnicas diagnósticas, preditivas e prescritivas. A gente vai tratar essas três mais para frente, tá? Depois a gente vê Big Data no Analytics, a gente vai ver certinho sobre essas três. Mas, de forma geral, análises diagnósticas, tá aqui no cantinho. Análises diagnósticas envolvem o passado e o presente. Da entidade que está sendo analisada. As preditivas, esse cantinho aqui sempre dá problema. As preditivas buscam fazer previsões futuras, tá? Então encontram tendências, coisas do gênero. E as prescritivas, elas prescrevem soluções. Então, técnicas diagnósticas procuram verificar a situação atual. Preditivas procuram prever um cenário futuro. E com base nessa análise preditiva, a gente tem uma prescrição, um, um apontamento. Talvez você deva fazer isto, você deva utilizar tal produto. A gente manipula esses dados através de técnicas OLAP, a gente vai ver mais para frente. E esses dados são chamados de cubos de dados. A gente também vai ver um pouquinho mais para frente o que são. Bom, o Business Intelligence é bem simples, né?
Você já entendeu que é extrair inteligência, informações, parte dos dados das empresas. Mas agora a gente precisa saber como que esse processo é feito, como que o dado é tratado desde o começo até onde ele pode ser utilizado pelas aplicações de Business Intelligence. Então, inicialmente, a gente tem diversas fontes de dados, né? Podem ser bancos de dados relacionais, podem ser sistemas de gestão de empresas, os ERPs, podem ser dados soltos, imagens, qualquer coisa, desde que digital, né? Digital ou digitalizado, não tem como extrair um dado físico, né? Então ele tem que ser digital ou digitalizado. Então a gente vai pegar esses dados das nossas diversas fontes e a gente vai passar ele por uma pipeline. O que é uma pipeline? Pipeline é como se fosse um tubo, um fluxograma de dados. E para fazer esse processo no Business Intelligence, a gente utiliza a pipeline ETL. ETL é um acrônimo para extract, extrair. O T vem de transform, do inglês transformar. E o L é load, ou em português, carregar. Então, o que esse fluxograma de dados vai fazer? Ele vai primeiramente extrair. Então, aqui nessa nossa primeira coluna, a gente tem o E, a extração. Extraímos os dados das diversas fontes, eles são carregados no que a gente chama de staging area. Isso aqui é um conceito que de vez em quando a FGV cobra, tá? A staging area é onde os dados são, entre aspas, tá, armazenados durante a sua transformação. Então, aqui o dado vai sendo lapidado, a gente tem um exemplo aqui, ele chega como um quadrado, vai sendo lapidado até sair como uma circunferência. Ocorrem transformações de formato, de tamanho, de padrões, para se adaptar ao padrão do nosso repositório final. Então, depois que ocorreu a transformação, a gente faz um carregamento desses dados transformados no nosso repositório final, que é um Data Warehouse. Esses dados podem ser carregados diretamente no Data Warehouse como um todo, ou especificamente em cada Data Mart. Não se preocupem com esses conceitos que a gente já vai ver o que é cada um, tá? Bom, existem dois tipos de arquitetura desse nosso fluxograma de dados. Inicialmente, foi criada a arquitetura do tipo Lambda. Isso aqui é um conceito um pouco mais avançado, tá? Mas já foi cobrado pela FGV em áreas específicas de TI. Então, não me assustaria em ver uma cobrança numa área geral, tá? Vocês precisam saber. A arquitetura Lambda, ela processa em lotes. A gente tem são duas camadas. É fácil associar, porque vocês lembraram do símbolo Lambda. A gente tem duas perninhas, né? Lambda, duas perninhas, duas camadas. Tem a nossa primeira camada, em que é feito processamentos em lotes. Ou seja, a gente pega uma grande quantidade de dados e é feita essa transformação para carga no Data Warehouse. A gente também tem uma data de processamento em tempo real, que é onde a gente consegue um acesso mais rápido, mas por esse motivo ela suporta menos dados. Então, no processamento em lotes é feita uma grande quantidade de dados, mas não tem acesso. Por isso, ele é feito de forma periódica. Então, a gente não tem carregamento constante de dados no banco de dados. A gente tem carregamentos em partes, normalmente super demorados, tá? O que torna um pouco engessado esse processo de carregamento. E, posteriormente, surgiu a arquitetura capa, que é uma arquitetura em uma camada só. Então a gente tem a camada de streaming, que é onde é feito o processamento de dados, e nessa mesma camada
existe a camada de serviço, que é uma camada que acessa. Ela não é bem uma camada diferente, faz parte da mesma camada, mas ela é uma forma de acesso a esses dados na camada de streaming. Então a gente tem um processamento integral dos dados, tá? Ou seja, os dados estão sendo processados, transformados e inseridos no Data Warehouse o tempo todo. Não são mais feitos em lotes. Isso facilita no dia a dia, né? Mudanças do negócio. Então, foi uma evolução muito bem quista na arquitetura de carregamento e tem sido a mais utilizada ultimamente. Uma questãozinha feita em 2014 pela FGV. Ferramentas ETL, Extraction, Transformation and Load, extração, transformação e carga, usadas em ambientes de Data Warehouse. O termo transformação refere-se às ações que visam combinar, alterar e derivar informações a partir dos dados originais. Não parece ser muito bem isso, né? Vamos analisar as outras. Converter dados de um conjunto de caracteres para outro, ele faz uma conversão, mas não é especificamente essa conversão, tá? Compatibilizar automaticamente todos os tipos de dados das bases originais, certo? De acordo com os tipos utilizados nos repositórios principais. Isso aqui parece ser o nosso gabarito, né? Vamos continuar. Normalizar automaticamente um banco de dados, não acontece. Abrigar no mesmo ambiente os dados de diferentes SGBDs, também não. Isso aqui seria o Staging Area. Tá? Então, nosso gabarito, letra C. Mais uma questão aplicada em 2022. Então, vocês podem ver que é um assunto relativamente recorrente nas provas, né? No contexto dos processos ETL, analise as afirmativas a seguir. A Stage Area, lembra que eu comentei sobre ela, é comumente utilizada para limpeza, consolidação, agregação, alinhamento e outras funções aplicadas aos dados oriundos de múltiplas fontes. Certinho a nossa primeira, né? A gente consegue eliminar uma. Além de dados de bancos de produção, arquivos avulsos formatados, como por exemplo o CSV, que é um conjunto de dados de bancos de dados, planilhas, XML, JSON são frequentemente usados no processo de carga. Sim, como eu falei, a gente pode ter diversas fontes de dados, imagens, planilhas, bancos de dados relacionais, conjunto de dados, uma infinidade de coisas, desde que digitais ou digitalizados. Na Stage Area são criados bancos de dados próprios. Lembra que eu falei que é um repositório, entre aspas, porque ele não é um banco de dados em si, é só um local de armazenamento e transformação temporária dos dados, tá? Além disso, a gente não tem facilidade de acesso ali e nem manipulação. Isso é feito no nosso repositório final, né, no Data Warehouse. Aqui que a gente acessa, né? O, o dado é carregado aqui da Staging Area, é carregado no Data Warehouse e as operações OLAP ou outras operações são feitas no Data Warehouse. Então a gente tem 1 e 2 somente, gabarito letra A. Porém, falei tanto do ETL para vocês, mas existem dois tipos de pipeline de carregamento. Existe o extrair. A gente vai extrair. Carregar. Desculpa. A gente vai extrair. Transformar, né? E carregar
Esse é o ETL padrão, né? Mas a gente tem o ELT, que ocorre uma inversão dessas fases. A gente tem a extração, então a gente vai extrair. Antes mesmo de transformar, a gente já vai carregar. E essa transformação ela é feita dentro do nosso repositório final. Então, aqui a gente tem dois esqueminhas, né? O ETL, a gente tem as diversas fontes de dado. A gente tem uma extração e transformação, onde a gente filtra, junta, elimina dados irrelevantes e carrega eles no banco de dados. E já o ELT, a gente tem essa transformação feita dentro, ó, a gente tem a transformação feita dentro do repositório final. Normalmente, a gente... eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Mas associem o ETL mais a Data Warehouse e a Business Intelligence. E o ELT ele é mais utilizado em Data Lakes e no processo de Machine Learning. Vai ver um pouquinho mais sobre Data Lake um pouquinho mais para frente. Mas antes, vamos entender o que é o Data Warehouse. Bom, Data Warehouse nada mais é que um repositório de dados. Ele armazena dados como um banco de dados comum, mas ele não utiliza modelos relacionais, ele utiliza o modelo dimensional. Daqui um pouquinho a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o modelo dimensional. Ficando mais no Data Warehouse, ele possui 4 características primordiais para sua orientação e estruturação. A primeira delas é que ele é orientado ao assunto, isso é, os dados são agrupados e segregados com orientação a assuntos específicos, setores, tipos de produtos, contribuintes específicos, áreas de contribuintes. Tá? Ele é não volátil. O que isso quer dizer? Depois de feita uma carga, a gente tem o nosso staging area aqui, e é feita a carga nesse... Finjam que isso aqui é um Data Warehouse. É feita uma carga, né? Depois de ser feita essa carga, ela permanece lá. Esse dado que foi carregado, ele permanece até o fim do banco de dados. Ele não vai ser deletado, ele não pode e não vai ser modificado, ele vai permanecer lá inalterado, tá? Porque você não tem um acesso a esse dado para modificação. Ele é carregado e ele fica lá. É só um repositório em que não há manipulação de dados, só a consulta aos dados. Então, não tem manipulação no Data Warehouse. É só consulta. Certo? Então, por isso o dado é não volátil. Ele é variante no tempo, porque o mesmo dado, apesar dele ter sido carregado inicialmente, esse dado na sua base ele pode ter sofrido modificação ao longo do tempo, né? E essa modificação também vai ser carregada no nosso banco de dados. Então a gente vai ter o dado histórico, vai ter uma presença de dados históricos que analisam a evolução desse dado. Então, por isso ele é variante no tempo. Ele pega todo o histórico do dado, a inexistência do dado anteriormente também é um dado possível de ser extraído, tá? E isso não afeta a volatilidade, porque ambos coexistem ao mesmo tempo dentro do repositório. Até por isso que normalmente os data warehouses requerem um poder computacional grande, porque eles armazenam uma grande quantidade de dados. E além disso, ele é integrado de forma a abranger toda a entidade, todos os tipos de dados que podem ser produzidos
pela empresa, pelo órgão público, enfim, pela entidade que utiliza o repositório. Dentro do Data Warehouse existem data marts, essa palavrinha aqui, marts. Nada mais são que subdivisões do banco de dados, do Data Warehouse. Essas subdivisões, elas normalmente são orientadas mais especificamente por setor. Então a gente vai ter, se fosse um repositório da Receita Federal, a gente vai ter um data mart das declarações de imposto de renda do Sul, por exemplo, do Centro-Oeste, do Sudeste. A gente pode ter separado por estado, enfim, setor. Tem um data warehouse do Poder Executivo, a gente vai ter um data mart da parte da Fazenda, um data mart de outras áreas. São subdivisões do data warehouse. E existem duas abordagens para o tipo de construção desse data warehouse a partir da relação deles com o data mart. A gente tem o top-down, ou abordagem criada pelo Inmon. É uma abordagem que pega o data warehouse inteiro, é feito um carregamento de dados no data warehouse como um todo, e posteriormente é feito uma subdivisão em menores data marts, né? Então a gente faz um carregamento aqui no data warehouse inteiro, e aí depois é feita uma segregação conforme área, setor, enfim. E a gente também tem uma abordagem bottom-up, em que os dados são carregados primeiramente no data warehouse, e posteriormente esses data warehouses são agrupados e juntos eles formam o data warehouse. Então, uma tabelinha aqui com umas diferençazinhas para vocês. Na top-down são os data warehouses que alimentam os data marts, enquanto na bottom-up os data marts eles se aglomeram para formar o data warehouse, né? Normalmente os top-down utilizam bancos de dados relacionais, que são os bancos de SQL, né? Que a gente acompanhou na primeira e segunda aula. E normalmente na bottom-up são utilizados modelos dimensionais, que é o que a gente vai, provavelmente é o próximo assunto que a gente vai dar uma checadinha. Os modelos top-down, eles requerem uma normalização na terceira forma normal, enquanto os bottom-up não são normalizados. Ele é orientado, o top-down, orientado a assuntos, então normalmente o BI feito pelos profissionais de TI é feito no top-down, enquanto outros processos, às vezes machine learning, alguma coisa assim, ou processos para usuários finais, é feito no bottom-up. E no top-down, as consultas são feitas nos data marts. Então, esse fluxograma ajuda a entender, né? Porque na top-down, a gente primeiro criou o data warehouse e depois os data marts. Então, a gente separou, a gente vai fazer as consultas. A gente tem um stickman aqui, um palito. A mulher palito. Ela vai fazer as consultas aqui ou aqui. Aqui, como ele é muito segregado, ele é ideal para profissionais de TI ou para analistas de dados. Ele é melhor performance, ele é mais performático para analista de dados. Então ele é mais importante. Enquanto aqui ele é mais para usuários finais. Então, alguém mais leigo, que quer um relatório mais simples, utiliza esse aqui, porque os dados estão todos misturados num grande repositório. Vamos dar uma questãozinha da CGE 2023 sobre Data Warehouse. A gente tem duas questões seguidas sobre isso. Em relação às diferenças de características técnicas entre um banco de dados planejado para lidar com informações transacionais, que são os nossos bancos de dados relacionais, né? E um Data Warehouse, é correto afirmar que a normalização é essencial em um Data Warehouse, sobretudo no modelo dimensional estrela, de forma a evitar dados redundantes.
Isso aqui tá errado, tá, galera? O Data Warehouse, apesar de a gente ter visto ali que a ideal tá na terceira forma normal, a presença de dados redundantes, ela é essencial. Então, não há um incentivo à normalização de dados, tá? Isso porque, num banco de dados relacional, ter duas vezes o mesmo dado acaba tornando pesado e contraprodutivo, né? Agora, no banco de dados dimensional, como ele está armazenado de forma histórica, a gente obrigatoriamente vai ter o mesmo dado se repetindo. Então, essa normalização ela não é indicada nem possível. Ela inclusive existe para ajudar o desempenho do banco de dados, tá? Apesar de aumentar o desempenho que eu digo de sucesso de consultas, não um desempenho computacional, tá? Então a nossa primeira está errada. Segundo, letra B. Os processos analíticos normalmente usam uma pequena parcela de dados, reservando grandes porções de dados aos processos transacionais. É o contrário, né? Normalmente, a análise de dados utiliza uma grande quantidade de dados, enquanto as transações diárias comuns da empresa, do dia a dia, utilizam pequenas quantidades de dados. Letra C. A questão de redundância dos dados não é um problema, tá certo? Para modelo dimensional, pois normalização não é relevante entre fatos e dimensões. Certinho. A gente vai ver. O nosso próximo tópico é a diferença entre o modelo dimensional, tabela fato e dimensão. Mas basta saber que o Data Warehouse é quase que irrelevante a parte de normalização. Letra D. Os dados transacionais são acessados raramente, ao passo que os dados de um Data Warehouse são acessados frequentemente para o funcionamento operacional. Novamente, ele inverteu os dados, né? E os dados salvos em um Data Warehouse são atualizados por meio de operações update. Não, não são, eles não são atualizados, né? Por causa do nosso princípio da não volatilidade dos dados. Então, gabaritinho letra C. Lembrando que isso aqui foi uma questão para cargo específico de TI, tá? Vocês podem ver que não é um assunto difícil nem quando é um assunto específico de TI. Outra questãozinha da SCGE. Assinale a opção que apresenta uma diferença funcional entre basicamente, mesmo ele quer a mesma coisa, uma diferença funcional entre um banco de dados planejado para lidar com informações transacionais e um data warehouse. A finalidade de um banco de dados transacional, que é o nosso do dia a dia, né, é ser orientado para uma aplicação de negócio. Até aqui, certo, tá? E de um data warehouse é ser orientado para um assunto de análise. Perfeito. Já encontrou nosso gabarito na letra A. Letra B. Um data warehouse é usado por todos os tipos de colaboradores em uma empresa? Não, né? São todos que vão usar o data warehouse, são principalmente os analistas de dados. Alguns usuários finais podem usar, pode ter, eventualmente, a utilização de todos os tipos de colaboradores, mas é muito raro e muito difícil. Então, novamente, ele inverteu, né? A FGV faz muito essa troca, né? Entre o banco de dados relacional ou transacional, chame como quiser, e o banco de dados dimensional, ou os data warehouses, né? Então, errada a letra B. Um data warehouse deve ser orientado a uma aplicação de negócio? Não, né? Orientado a assunto, e banco de dados transacional orientado a um assunto de análise? Não. Inverteu novamente. Finalidade de banco transacional e de data warehouse é a mesma? Não, a gente já pode parar por aqui, né? Não faz sentido. E um data warehouse e um banco de dados transacional são igualmente utilizados por todos os colaboradores? Pode ser, mas não é o 99% das vezes não, né?
como a gente explicou na letra B. Então, gabarito letra A, outra questão tranquilinha. Porém, como eu falei para vocês, existe o Data Warehouse, que é assim, ó, a quantidade de questões em concursos é massivamente direcionada para o Data Warehouse. Inclusive, eu acredito que não esteja previsto no edital expressamente, tá? Data Lake. Mas Data Lake é um outro tipo de repositório de dados, tá? E aceitam uma gama de dados muito diferente, assim. Enquanto o Data Warehouse exige um padrão mais específico, ou seja, no Data Warehouse os dados são mais padronizados, no Data Lake, esses dados eles são mais variáveis, eles são mais variados, eles são não são tão padronizados assim, então ele aceita diversas fontes de dados, é, muito mais tipos de dados, aceita melhor a arquitetura Lambda, que trabalha com a movimentação aqui de dados em tempo real, tá? E principalmente o Data Lake ele é associado ao Machine Learning. O Machine Learning requer um banco de dados mais completo, digamos assim, com dados mais diferentes, uma escalabilidade maior. Então, quando você se deparar com uma questão Data Lake e Data Warehouse, eu quero que você faça a seguinte associação. Apesar de não ser sempre verdade, normalmente as questões trazem por esse lado, tá? No processo de ETL, os dados são carregados num Data Warehouse. E aqui normalmente a gente tem operações de BI. Operações BI entendam operações OLAP, tá? E já no processo ELT que a gente estudou, a gente normalmente tem os dados carregados em data lakes, tá? Justamente por não precisar fazer essa transformação prévia. E normalmente esses tipos de repositórios, data lakes, eles são associados a machine learning e deep learning. Aqui deep learning entram as redes neurais, fazem parte do nosso próximo tópico, né? Nossa próxima aula. Então, essa é a principal diferença entre a pipeline, ETL e pipeline ELT. Beleza? Agora eu falei tanto disso, tanto, e finalmente vamos entrar no assunto. Os bancos de dados dimensionais. Por que são dimensionais ou multidimensionais? Você lembra que nos bancos de dados relacionais a gente tinha duas dimensões? Que eram, a gente tem as colunas e a gente tem as linhas, né? São só duas dimensões. Agora, nos bancos de dados dimensionais, multidimensionais, eu vou tratar de dimensionais justamente para diminuir um pouquinho o nome, né? A gente tem três dimensões de dados. Por isso, esses dados aqui são chamados de dimensionais, tá? Tentando tirar um pouco do campo abstrato. Aqui, vamos pegar um exemplo de quantidade de produtos vendidos. A gente teria uma dimensão de tempo semanal. E a gente tem o produto, né? Como essa relação aqui já ocupa os dois campos, as duas dimensões, se a gente quiser fazer uma análise de produtos mensal, anual ou diário, a gente precisa criar outra tabela. Então a gente vai ter produto e anual.
a gente tem duas tabelas diferentes. Aqui, no tridimensional, não acontece isso. A gente tem N dimensões que a gente pode trabalhar. Tá? Aqui é do 3D só um exemplo, mas pode ser N dimensões. A gente pode ter um produto com as suas vendas diárias nessa dimensão aqui, né? Só ilustrando. Mas se a gente pular para a dimensão de trás, a gente tem semanal, ou mais uma dimensão, a gente tem mensal ou quinzenal. Então, no mesmo cubo de dados, pagou tudo. Mas enfim, no mesmo repositório, a gente tem todas essas dimensões, né? Então, como é que é feito esse banco de dados dimensional? Ele é estruturado através de tabelas fato e tabelas de dimensão. As tabelas fato, elas são tabelas centrais, tá? São tabelas que literalmente explicitam fatos da nossa da nossa questão em análise, né? Aqui, por exemplo, a gente está analisando vendas. Então, a venda é o nosso fato. Esse fato aconteceu num local, com um produto e há um tempo. Local, tempo e produto são descrições do nosso fato. Por isso são nossas tabelas dimensionais, são nossas tabelas externas, periféricas. E justamente pela nossa tabela fato representar literalmente um fato, ela precisa ter a dimensão tempo nela, dentro da sua chave primária, tá? Então, sempre façam isso, essa associação. Tabela fato, tempo na sua chave primária. E o que é essa chave primária? Ela é uma chave composta por todas as chaves primárias das dimensões. Então, local tem chave local. Aqui ela é a sua chave primária e ela está aqui, fato vendas. A gente tem chave tempo e chave produtos também presente na sua chave primária. Então, a chave primária da tabela fato sempre vai ser uma chave composta. Porém, podem ser criadas chaves temporárias ou chaves substitutas, que são chamadas de chaves surrogadas, ou surrogate key, surrogada, surrogate, substituta. É uma chave criada só para representar esse conjunto de chaves da tabela fato. Se entenderem melhor, eu trouxe uma questãozinha da FGV cobrada no TCE do Espírito Santo em 2023. Ana está desenvolvendo um banco de dados analítico a partir da integração de dados do sistema de pagamentos com o sistema de gestão de pessoal. No sistema de pagamentos, os colaboradores são identificados pelo CPF. No sistema de gestão pessoal, são identificados pelos iniciais do seu nome, concatenadas com sua data de nascimento. Ana sabe que essas chaves primárias naturais apresentam diversas desvantagens e riscos para um ambiente de análise de dados integrados, como seu reuso e alterações de regras de composição, além de questões de desempenho. Com isso, para carregar os dados no banco de dados analítico ou dimensional, enfim, Ana desenvolveu uma ETL que substituiu as chaves naturais do sistema por chaves artificiais, contendo um inteiro simples sequenciais, utilizando uma chave surrogada, chave substituta. Ela é feita justamente para isso. Ela substitui as chaves originais por uma chave nova que existe só nesse banco de dados. Tá? Por exemplo, aqui a gente vai ter uma chave que vai ser... que ela pode vir
do banco de dados original que saiu esse tempo aqui. A gente tem um banco de dados original, da onde foi extraído esse dado aqui. Ela pode ser essa mesma chave lá, mas isso pode dar alguns probleminhas. Então, no meio do caminho, no ETL, essa transformaçãozinha aqui, ela pode transformar essa chave e atribuir uma chave substituta temporária. Beleza? Bom, essa aqui é um exemplo de uma tabela fato enorme. Então vocês podem ver quantas chaves primárias tem aqui. São inúmeras, tá? Eu trouxe só a tabela fato para vocês. Então, existem diversos tipos de tabela fato. Essa aqui é uma tabela fato acumulada, tá? Por isso que ela tem tantas chaves. Mas pode ser transacional, que representa transações, acumulada, como essa aqui, agregada, inclusive botei acumulado novamente aqui. Ele pode ser consolidado, pode ser um snapshot periódico, que é como se fosse uma foto momentânea de como está sendo feito, como está nesse momento o nosso banco de dados dimensional. Pode ser uma fato sem fato, aí aqui a gente não vai ter dimensão tempo, tá? Quando não tiver a dimensão tempo, a gente tem uma fato sem fato. E a gente tem fato aditivo, não aditivo, e ainda existe a semi-aditivo. O fato aditivo, que é um fato composto de números, que permite a soma, né? Soma, subtração. Fato não aditivo, ele é mais composto de características, não tem nada que permita a soma. E o semi-aditivo é uma mistura de um pouquinho dos dois, né? Ó, gestor das salas de reunião e auditórios de um centro empresarial controla a utilização das instalações por meio de um sistema de informação. Para melhor gerir seus recursos, qual foi a utilização? O gestor precisa responder as seguintes perguntas: que instalações são mais usadas? Qual foi a utilização média das instalações em determinado período do dia? Para responder a essas perguntas, o seguinte modelo de dados foi elaborado. Então a gente tem um modelinho aqui, né? Tabela de dimensão. A gente tem 4 tabelas de dimensão, né? Situação, instalação. A gente tem várias tabelas de dimensão aqui, uma tabela fato. Nesse modelo, a técnica de modelagem multidimensional utilizada para analisar a utilização das instalações é dimensão degenerada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas não é o nosso caso. Nem Role Playing Dimension, nem Factless Slowly Change Dimension. Essas fazem parte das nossas tabelas de dimensão, tá? Então a gente tem sobrou o Snowflake e o Factless Fact Table. Lembra que o Factless Fact é a nossa tabela fato sem fato. E Snowflake, na verdade, é um tipo de esquema do banco de dados, tá? Então, para ser um Snowflake, a gente teria que ter mais uma dimensão aqui. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é, tá? Tem uma dimensão degenerada? Não. A gente tem uma dimensão role-playing? Também não tem. Muito menos uma slowly changing dimension, tá? Então, isso é uma tabela fato sem fato. Beleza? Aqui, questãozinha mais recente. Assinale a opção que apresenta os tipos de métricas presentes nas tabelas fato utilizados em modelos multidimensionais. Cubo e hipercubo são tipos de métricas? Não, né? Estrela e floco de neve? Também não. Estrela e floco de neve são tipos de esquema, tá? Booleana, numérica e string também não são tipos de dados, né? Booleano é
Verdadeiro ou falso, numérico são números, string são caracteres. Aditiva, não aditiva e semi-aditiva, certinho. São os 3 tipos de métrica que podem ser usadas numa tabela fato. E chave surrogada, dimensão e hierarquia também não é nossa resposta, né? Então, gabaritinho dessa questão, letra D. Bom, tem a tabela fato central, mas também temos as tabelas dimensão, que compõem a periferia da tabela fato, do nosso banco de dados dimensional. Então, elas são fatos mais descritivos. Se tem um zoom melhor aqui. Ó, por exemplo, a chave tempo, que é descritivo, ela tem semestre, trimestre, ano, mês, dia. São as diversas dimensões de tempo. Produtos, a gente tem a categoria e preço, local, regiões, estado e cidade. Então, são dimensões diferentes de dados. Lembra que eu comentei lá, né? A gente tem um dado por dia, dado por mês, ano, etc. Graças a essas tabelas de dimensão aqui. Então, se eu quiser mudar a dimensão do nosso fato, eu mudo a dimensão aqui. Beleza? Existem diversos tipos de tabela de dimensão. Eu vou destacar dessa lista aqui os que vocês precisam saber. Role-playing dimension é quando uma mesma tabela de dimensão se liga mais de uma vez à tabela fato. Então, aqui a gente tem uma ligação, né? A próximo slide é uma questão que vai ficar um pouquinho mais claro o que é. Tá? Step dimension é uma dimensão intermediária, que não contém todos os dados necessários para compor uma dimensão. Tá? Dimensão degenerada é quando uma dimensão é considerada irrelevante e graças a isso ela não ganha uma tabela de dimensão só para ela. Então aqui, por exemplo, a gente tem duas informações que estão fora da chave primária, né? Então são duas dimensões degeneradas. E além disso, vocês podem pesquisar depois sobre essas aqui, elas não são tão importantes, tá? Outrigger, Junk, não costumam cair. A Slowly Changing Dimension, às vezes cai, um pouquinho mais raro. É uma tabela que dimensão que ela não sofre atualizações de uma vez. Ela atualiza aos poucos seus dados. É um conceito bem abstrato, assim, não tem muito caso prático, tá? As que costumam cair realmente são a role-playing e a dimensão degenerada, tá? Slowly Changing eu só vi em alternativas não sendo a resposta. Né? Que nem aqui, né? A gente tem a degenerada, a role-playing e a slowly changing. Uma questãozinha aqui. Observe a seguinte modelagem dimensional. TCE Tocantins 2022. A técnica utilizada para implementar a dimensão tempo, ou seja, essa dimensão aqui, e seus diferentes relacionamentos com a tabela fato é. Então, lembra que eu falei? Quando tem mais de uma ligação da tabela dimensão com a tabela fato, a gente tem a role-playing dimension. Tá? Vai ser muito fácil de identificar, é a mais fácil de identificar porque tem mais de uma ligação da mesma tabela fato com uma tabela, desculpa, da mesma tabela dimensão com uma tabela fato. Então, gabaritinho, letra C. Isso aqui, inclusive, os tipos de tabela dimensão, como a gama de assuntos para o ISS Rio não é tão grande, isso aqui é um assunto que eu aposto bastante, tá? Talvez caia uma role-playing, uma dimensão degenerada. Bom, já me ouviram falar muito em estrela, floco de neves, mas o que é isso? São os tipos de esquema de como são organizadas essas tabelas fato e dimensão dentro de um banco de dados dimensional. O esquema estrela, que é o que a gente viu até agora, a gente tem uma tabela fato central,
ligadas a uma tabela de dimensão não normalizada. Então, gravem, o esquema em que as tabelas de dimensões não são normalizadas é o esquema estrela. Isso porque o desenho costuma lembrar uma estrela, né? Enfim, ficou definido por isso. Se alguém conseguir identificar uma estrela nisso aqui, me diz, porque não me parece uma estrela, mas esse aqui é um esquema estrela, esse aqui é um esquema estrela, esse é um esquema estrela, porque a gente não tem uma decomposição da tabela de dimensão, tá? Agora, no esquema floco de neves, a gente tem uma normalização. Usualmente na terceira forma normal, tá? Então, o que é essa normalização? A tabela de dimensão, ela é decomposta ou mais detalhada a partir de outra dimensão. Então, a gente sempre vai ter uma tabela de dimensão ligada a outra tabela de dimensão. No esquema estrela, as dimensões só se ligam a fato. No esquema floco de neve, as dimensões se ligam, pelo menos as normalizadas, se ligam à tabela fato e a outra tabela dimensão. Ou somente a uma tabela dimensão, que é o caso dessas mais periféricas que não são normalizadas, né? E a gente também tem a constelação de fatos. A constelação de fatos acontece quando a mesma dimensão se liga a mais de um fato. Isso gera uma tabela com mais de uma tabela fato. Um banco de dados com mais de uma tabela fato. Então aqui a gente tem cada dimensão se ligando a duas tabelas fato. Isso gera essa, entre aspas, constelação. Quem nomeou isso tinha alguma fixação com o céu, né? Porque estrela e constelação, mas é um conjunto de estrelas. Aqui a gente tem uma estrela, né? Nesses quatro aqui. Aqui a gente tem outra estrela. Certo? Um assunto super tranquilo. Questãozinha da FGV do TJDFT 2022. Observe o seguinte recorte de um relatório extraído do DataJude e um recorte respectivo do modelo multidimensional. Então a gente tem um recorte aqui, a gente tem uma dimensão ligada a outra dimensão. Então a gente já sabe que isso aqui é um snowflake ou floco de neve em inglês. Quando a relação de hierarquia entre atributos de uma tabela de dimensão normalizada, acontece a normalização, os atributos de baixa cardinalidade são migrados para outra tabela, como por exemplo o F em município. Então, quando esse processo é repetido nas hierarquias de todas as dimensões de um modelo multidimensional, é criada a estrutura floco de neve. Tá? CRISP-DM é como eu posso explicar? É uma orientação de como fazer análise e processamento de BI, né? É tipo um manual de BI. Star Schema é o esquema de estrela. Drill Through é uma operação OLAP, tá? E Fact Constellation ou constelação de fatos é o outro esquema. Então, de fato, na alternativa ele trouxe os três esquemas, né? Mas o esquema em que as dimensões são normalizadas e o único em que as dimensões são normalizadas é o Snowflake. Bom, já temos os nossos repositórios de dados, já temos tudo que a gente precisa. Como que a gente manipula esses dados para extrair informações? Através das técnicas OLAP, ou Online Analytical Processing, é o processamento online analítico. É a manipulação dos nossos cubos, os cubitos de dados aqui, né? A ilustração traz bem o que é o OLAP. A gente pode... Isso aqui é um assunto meio irrelevante, mas as bancas costumam cobrar. Pode ter abordagens
do OLAP a partir do tipo de arquitetura que é feito. A gente tem o MOLAP, que utiliza a consulta em bancos de dados dimensionais, que é o que a gente está estudando até agora. Mas a gente também pode fazer a consulta em bancos de dados relacionais, que são os tradicionais, os bancos de dados SQL, né? Ou a gente pode ter o HOLAP, que é um híbrido. Então, R de relacional, M de multidimensional e H de híbrido. E a gente também pode ter a classificação conforme aonde é feita essa consulta OLAP, né? W OLAP ou Web OLAP é feito em ambientes online, normalmente na nuvem, né? E DOLAP, DOLAP ou Desktop OLAP, essa consulta é feita no seu próprio computador. Isso aqui é bem literal e nada além disso vai ser cobrado sobre isso na sua prova. Ó, esquema STAR. Essa é uma questão que traz uma agregação de várias coisas que a gente viu até agora no nosso estudo. Relação técnica de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais. Analise as afirmativas a seguir. No esquema STAR-DATE, tabela de fatos está vinculada a várias tabelas do tipo dimensão simples, slowly changing, role playing. Não é STAR-DATE, né? É STAR-Schema. Então a primeira a gente sabe que está errado, então a gente já consegue eliminar duas aqui. A técnica HOLAP ou híbrido, nosso OLAP híbrido entre tabelas relacionais e dimensionais, permite que os dados de um data warehouse sejam divididos entre armazenamento relacional e multidimensional, certo? Né? Trabalha em multidimensional e relacional. Nossa 2 está certa. Uma dimensão degenerada é uma tabela que contém os metadados resultantes do processo de ETL utilizado. Não. Metadados, você lembra da primeira aula, é o nosso dicionário, né? E uma dimensão degenerada, ela é uma dimensão que não mereceu uma tabela própria e por isso ela foi alocada na tabela fato. Então, apesar de soar estranho, a dimensão degenerada ela está na tabela fato. Tá? Então, somente a afirmativa 2 está correta. Gabarito nosso, letra B. Bom, dentro do OLAP, a gente tem vários tipos de operações que a gente pode fazer para manipular as dimensionalidades dos dados. Antes de entrar mais nisso, eu quero explicar um conceito para vocês de granularidade, tá? Granularidade é um nível de detalhamento do nosso dado. Quando a gente está com um dado muito abstrato, com muitas informações, a gente está com um grão grande de dados. A gente está com um grão grandão. Um maço de grãos. Dentro desse grão grandão, a gente tem vários pequenos grãozinhos, né? Se a gente for detalhar esse dado, a gente vai pegar um pedaço menor dele, né? Então, um aumento do detalhamento diminui a granularidade. Tomar cuidado que algumas questões falam, vamos aumentar os detalhes, ou seja, aumentar a granularidade. Não, é o contrário. São inversamente proporcionais, tá? O mesmo vale para abstração de dados. Quanto menos abstrato o dado, mais preciso, mais detalhes você tem dele, tá? O que eu quero dizer com detalhamento? Partir para uma escala menor, uma dimensão menor. A gente tem país, vamos para estado.
vamos para município, vamos para bairro. Ou a gente tem ano, vamos para meses ou dias, horas. Aqui eu estou aumentando o nível de detalhe dos dados. Beleza? Sabendo disso, vamos para a primeira operação OLAP. São chamadas operações. É a operação de slice. Slice nada mais é que um corte. A gente vai recortar uma fatia bidimensional, tá? Digamos, a gente poderia recortar aqui o nosso dado. Então, se a gente está com a dimensão ano aqui, por exemplo, tem vários anos, vamos recortar a dimensão 2004. Dentro de 2004 a gente vai ter um detalhamento maior. Em vez de mostrar por ano, a gente vai passar a mostrar por meses aqui. Isso é o slice, ele faz um corte do nosso banco de dados, tá? E esse corte ele retira uma das dimensões. Já o Dice, ele extrai um subcubo dos nossos dados. Ele pega uma parte menor dos nossos dados e extrai do nosso cubo. Então a gente analisa com mais foco em alguma coisa. Às vezes foco em algumas operações para ver como tal operação se deu ao longo dos anos. Então vocês podem ver que traz um substrato menor de dados aqui, mas ainda traz as 3 dimensões. A gente ainda tem 3 dimensões, né? Enquanto no Slice a gente só tem uma dimensão, a gente só tem 2004 aqui. A gente tem a operação de drill down ou roll up. São operações opostas. No drill down, a gente tem um aumento do nível de detalhes, tá? Já no roll up é o caminho oposto, né? A gente tem menos detalhes. Então, digamos que eu estou fazendo uma análise mensal de vendas e não é suficiente esses dados por mês. Eu preciso das vendas por dia ou por semana. Então eu vou pular o drill down, tá? Ele desce uma dimensão. Então, numa escala geográfica, por exemplo, a gente está em país, a gente vai para a região. Desceu uma dimensão. Região, vamos para estados, estados para municípios e assim por diante. Já aqui a gente faz o caminho oposto, né? Roll up, a gente faz a subida. Só que a gente pode pular direto de país para município. Para isso, a gente utiliza uma operação que se chama, também é drill, tá? Mas em vez de drill down, é drill through, tá? Ele drill é cavar, perfurar e through através. Ou seja, a gente transpassa as dimensões do meio. E a gente também pode rotacionar o nosso cubo para dar uma vista melhor. Às vezes a gente está com, por exemplo, um tipo de dado aqui e outro aqui. A gente rotaciona, né? A gente vai ter um dado aqui. Está com A aqui, B aqui. A gente vai ter B aqui e A aqui. É uma simples rotação, às vezes, para melhorar a visualização. Ou torna, por exemplo, aqui fica em destaque essa face aqui que não estava tão em destaque antes. Então, é um tipo de manipulação um pouco menos usado dos dados. Bom, vocês podem se encontrar com um termo muito parecido de OLAP. É o OLTP. O OLTP ele é focado em operações cotidianas em bancos de dados, né? DB, databases, transacionais.
Então, são consultas, alteração, coisas que normalmente você faz com o SQL. É isso que o OLTP faz. Já o OLAP é o que a gente estudou, né? Ele não altera os dados. Vejam que apesar de eu escrever que usam databases dimensionais, normalmente eles usam, né? Eles podem usar os transacionais também. Ou relacionais, transacionais. Pode usar, claro. Mas ele costuma ser no banco de dados dimensional. Beleza? Umas questõezinhas sobre operações OLAP. Os data warehouses existem para facilitar que a... Opa, ainda estou me acostumando a usar a caneta aqui, apanho um pouquinho. Os data warehouses existem para facilitar que analistas e tomadores de decisão executem as consultas complexas e ocasionais, fazendo uso intensivo de dados lá. Explicaçãozinha de OLAP, né? Operação analítica que se caracteriza por analisar dados em níveis de agregação progressivamente mais detalhados e de menor granularidade. Lembra que eu trouxe isso para vocês? Deixa eu até grifar aqui. Eles são progressivamente mais detalhados e, consequentemente, têm uma menor granularidade. Super tranquilo, né? Quem faz isso é a nossa operação de drill down. Próxima questãozinha, ela traz um apanhado de boa parte do que a gente estudou hoje. Foi aplicado no TRT 13 no ano passado, 2022. Tem que fazer a correlação, né? Combina a análise empresarial, mineração de dados, visualização de dados, ferramentas e infraestrutura de dados e práticas para ajudar a organização a tomar decisões. Vamos grifar aqui os pontos-chave, né? Tomar decisões, recomendações, priorizam a análise de autoatendimento flexível, dados governados, plataformas confiáveis e autonomia dos usuários e acesso rápido à informação. Isso aqui me parece ser, não sei para vocês, mas me parece ser Business Intelligence. Então, é A. Já nos resta duas afirmativas diferentes, mas vamos analisar inteira antes de responder, tá? B. É um repositório central. Bom, repositório você já deve saber qual é a resposta, né? O 2 é B. É um data warehouse. Podem ser analisados para propiciar tomada de decisões. Os dados fluem de sistemas transacionais, etc, etc, para o repositório numa cadência regular. São as nossas data warehouses. E é um conceito de AC, né? Conceito de interface com o usuário que proporciona a capacidade de ter ideias sobre os dados, analisá-los em diversos ângulos. Aqui o pivot. Suas funções são fornecer visualizações multidimensionais, exploração, rotação, diferentes modos de visualização, uma interface com o usuário e não uma forma de armazenamento de dados. Porém, usa o armazenamento para poder apresentar informações. É o nosso OLAP. Questãozinha assim, ótima para revisar. Se puder salvar essa aqui é uma questão favorita. Porque ela revisa 3 assuntos de uma tacada só. Então a gente tem ABC, gabarito letra E. E eu acredito numa questãozinha nessa pegada para a prova de vocês, tá? Bem que o assunto não é complexo, nenhuma das questões. Eu busquei as questões mais difíceis. E essas são elas. Então, a única questão que eu acredito que cause maior dificuldade é a questão do capa e do... lá da parte de orientação de fluxo de dados. Mas capa e gama, né? Essa questão aqui. Eu não trouxe essa questão ainda. Ela tá mais pro final da aula. A gente vai chegar lá ainda. Essa é a única questão que realmente é difícil, tá?
Bom, tópicozinho rápido para a gente estudar. Big Data. Big Data, o que são? O que é? Ele não é uma coisa específica, mas é um grande conjunto de dados, ou seja, um conjunto. Para enfatizar o grande, eu vou chamar ele de enorme, tá? Normalmente o Big Data ele é feito a partir de computação distribuída, ou seja, são vários servidores interligados e cada um desses servidores processa informações diferentes ou o mesmo tipo de informação, e tudo isso é administrado normalmente por uma ferramenta chamada Hadoop. Tá? Então, o Big Data nada mais é que isso, uma grande quantidade de dados, de informações manipuladas a partir de um programa, no que normalmente é o Hadoop. Tá? Ele não cai na prova de vocês, ele caiu, se eu não me engano, na prova da Faz Mato Grosso. É um pouco complexo, graças a Deus não está caindo na prova de vocês. O Big Data ele é reconhecido pelos seus 3 Vs, a saber, volume, variedade e velocidade. Volume se refere à quantidade de dados. É uma quantidade enorme, enorme, enorme de dados. A variedade quer dizer que ele tem dados muito diferentes. São músicas, são textos, são imagens, são trechos de conversa, são, enfim, uma variedade infinita de dados que eu não consigo pensar em todos aqui. E a velocidade refere-se à velocidade de mudança, tá? Não é velocidade de consulta nem nada, é velocidade de mudança desses dados, é a velocidade com que novos dados são inseridos, tá? Não é velocidade de desempenho, até porque o Big Data não possui um desempenho bom. Então é a velocidade com que esses dados são inseridos, são criados, são modificados, tá certo? A partir desse Big Data e do Business Intelligence como um geral, tá? É feito existe uma coisa que se chama Analytics, ou análise. É literalmente uma análise do negócio. Hoje em dia, o mais popularizado é o Google Analytics, né? Que ele faz isso com base em dados. Não sei dizer, eu nunca usei ele, não sei dizer se ele usa Big Data, alguma coisa assim, mas ele utiliza seus dados para fazer análises, principalmente análise descritiva e diagnóstica, e te auxiliar nos negócios, né? Esse modelo aqui, ele é baseado, tá, no CRISP-DM. Se eu não me engano, o CRISP-DM não tá no edital de vocês, que é uma metodologia de aplicação de Business Intelligence nas empresas, que parte do entendimento do negócio, entendimento dos dados. Então, com base nela, eu criei esse fluxograma aqui do que acontece, né? Primeiro são coletados os dados e processados e armazenados. Tudo isso aqui, essas 3 partes aqui, são feitas a partir do ETL, né? E a partir dessa armazenação, a gente analisa os dados através das ferramentas OLAP, enfim, várias ferramentas diferentes, especificamente no seu edital, as ferramentas OLAP. Então a gente pode fazer uma análise descritiva. A análise descritiva, ela literalmente descreve o negócio, tá? Então, ela aponta relatórios anuais, mensais, do que está acontecendo, do as is. Para quem já estudou gerência de projetos, a parte de administração, é uma análise as is. Também tem uma análise diagnóstica, que ela analisa da onde estão acontecendo as coisas, por que estão acontecendo algumas coisas,
Então ela faz um diagnóstico da sua entidade. É uma como se fosse uma, como eu posso dizer isso? Como se fosse uma explicação da descrição. Ela faz um diagnóstico atual da sua empresa. Tá? Tem uma análise preditiva, que ela prevê tendências, né? Ela prevê o futuro, vai subir, vai cair, a tendência do mercado é melhorar, a tendência do mercado é piorar, vender agora, vender mais para frente. Então isso é feito através da predição. É o futuro. É o to be. E a análise prescritiva, ela literalmente prescreve ações, atitudes que devem ser feitas para a gente chegar nesse cenário aqui. Tudo isso com base na análise de dados históricos, tá? Que é importante que vocês saibam também que, além desses 3 Vs aqui, que são os tradicionais e são consolidados na disciplina, existem outros Vs que alguns autores usam. Por exemplo, veracidade, valor. Então, se vocês virem alguma questão de prova 5 vezes, procurem alguma coisa assim. Não necessariamente está errado, tá? Mas, obrigatoriamente, eles têm que ter esses 3 Vs aqui: volume, variedade e velocidade. E é justamente isso que trata essa questãozinha aqui de 2015. O termo BI e Big Data confundem-se em certos aspectos. Uma conhecida abordagem para a identificação dos pontos críticos de cada paradigma é conhecida como 3V, né? Que é o nosso 3V do Big Data. Então, relembrando, 3V, volume, variedade e velocidade. Destaca volume, variedade e visualização? Não. Velocidade, virtualização? Não. Variedade, volume e velocidade. Perfeitinho. E virtualização? Não. E virtualização? Não. Beleza? Questão super tranquila, né? Questão de 2022. Analise as afirmativas a seguir com relação às arquiteturas de Big Data. As arquiteturas de Big Data suportam um ou mais tipos de carga de trabalho. Por exemplo, processamentos em lote, lembra da arquitetura capa, né? Processamentos em tempo real, a lambda, exploração interativa, análise preditiva e aprendizado de máquina. Certinho, né? Em lote, capa. Tempo real, é lambda. Desculpa, tô invertendo aqui, tá? Em lote é a lambda. Arrumar aqui, tá? Tava lendo a questão aqui e acabei me confundindo. Em lote, lambda. Começa por M, as duas. Lembro que a lambda tem 2 camadas, né? Lembra do lambda aqui? 2 camadinhas. Em tempo real, a capa, que é uma camada só. Vou ver que a afirmativa 2 e 3 fala sobre elas. A arquitetura capa aborda o problema de baixa latência, criando 2 caminhos para o fluxo. Não, né? Já viu que quem faz isso é a lambda. A gente já sabe que está errado, mas vamos terminar a afirmativa. Todos os dados que entram no sistema passam por 2 caminhos. A camada de lote, que armazena os dados de entrada em sua forma bruta e executa o processamento, e a camada de velocidade, ou camada de... enfim, o hot path, né? Que analisa os dados em tempo real. Eu chamei de camada de dados em tempo real, né? Essa camada projetada para ter baixa latência em detrimento da precisão. Aqui ele inverteu, né? Na verdade, o que ele descreve aqui? Ele descreve a arquitetura lambda.
Já podia matar aqui os pontos chaves, né? 2 caminhos para o fluxo, camadas em lote e camada de velocidade, ou camada de baixa latência, camada de acesso em tempo real, enfim. Já a 3, arquitetura lambda posterior à capa, aqui já começa errado, porque a lambda foi a primeira, tá? Então, novamente aqui, ele vai trocar os conceitos, vai inverter. A FGV ama fazer isso, não sei porquê. Então, sempre que vocês virem duas coisas com conceito muito parecido, por exemplo, OLAP e OLTP, podem ter certeza que a FGV vai tentar pegar uma questãozinha e vai inverter esses assuntos. É muito comum, tá? Então vamos ler como se fosse certo, né? A arquitetura capta é posterior à lambda, foi proposta para ser uma alternativa para mitigar os problemas de baixa latência, baixa velocidade, né? Tem os mesmos objetivos, mas com uma distinção importante. Todos os fluxos vão por um único caminho, certo? Usando o sistema de processamento de fluxo de dados. São semelhantes à camada de velocidade e é realizado através de um único fluxo. Ele descreve perfeitamente a arquitetura capa, né? Então a afirmativa 2 e 3 estão erradas. Nosso gabarito é letra A, tá? Esse aqui é um assunto que foi cobrado uma vez só, acho, pela FGV. Não lembro de ter visto outras questões sobre isso. Então, isso pode ou não indicar um assunto forte para cair na prova, né? E nossa última questãozinha, falando sobre Analytics. Questão que caiu no concurso da Receita Federal. Uma ótima base para a prova do Rio de Janeiro, né? Análise de dados prescritiva, aquela que prescreve. É uma técnica de análise de dados que se concentra na descrição de dados passados e presentes, com o objetivo de encontrar tendências e padrões que possam ser usados para prever eventos futuros. Essa é a preditiva, tá? Não é a prescritiva. Usa modelos matemáticos e estatísticos para identificar a melhor solução possível para um determinado problema. É um pouco específico, né? Não é um determinado problema. É uma análise da entidade como um todo, né? Concentra em identificar as causas subjacentes de... Mas assim, eu não vou eliminar ela por enquanto, tá? Concentra em identificar as causas subjacentes de um problema e encontrar maneiras de corrigi-las. Isso aqui, lembra da lupinha ali? É análise diagnóstica, tá? Usa algoritmos de aprendizado de máquina, até aqui pode ser, né? Identificar padrões e tendências em grandes conjuntos de dados. Novamente, isso aqui é análise preditiva, né? Que normalmente a gente faz regras de associação, que a gente vai estudar um pouquinho, acredito que na próxima aula já. Associação, agrupamento, enfim. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, a aula mais gostosa do curso, que é a aula de Machine Learning, tá? E utiliza modelos de aprendizado profundo para identificar padrões em dados não estruturados. Não, isso aqui é análise, é o BI como um todo, né? Isso aqui é o BI, na verdade. Não é uma análise específica. E não necessariamente em dados não estruturados, né? Pode usar não estruturados, estruturados, semi-estruturados. Então, realmente, o nosso gabarito é a letra B, tá? Tá 100% certo? Não é um problema específico, tá? Pode ser um problema, pode não ser, pode ser mais de um problema. Enfim, de forma genérica,
Tá correto, ele usa modelos matemáticos, estatísticos, ele pega essa previsão, né, do modelo preditivo e prescreve algumas técnicas que são melhores para a entidade. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Finzinho da sala 3, aula gostosa. Aula um pouquinho mais longa, 1h30 mais ou menos, porque foram muitos assuntos abordados, mas são assuntos tranquilos, são assuntos que não são difíceis. Quem tem interesse em aprender um pouquinho mais, em mais detalhes sobre cada um desses assuntos, lembrem do curso regular, né? Só acessar bit.ly/TI regular, o TI e o R em maiúsculo, tá? E utilize o cupom AFT20 para garantir um descontinho no nosso curso regular, fica num preço assim, sensacional, tá? Tô com um projeto de desenvolver mais videoaulas para alguns temas específicos, que normalmente o pessoal tem dificuldade, e como vem sendo a tendência, né, a gente percebeu através de entrevistas, de intenções do órgão, a gente tem recebido notícias que o órgão tem interesse em centrais de inteligência, né? Então, nada mais justo que cobrar a tecnologia da informação, né, no concurso. Na nossa última aula, a gente vai retomar um pouco o assunto de Business Intelligence, não literalmente, mas porque a gente vai estudar a ferramenta Power BI, tá? Isso é na nossa 8ª aula. Até lá, a gente ainda vai passar nosso próximo tópico, o assunto que eu mais gosto, assusta um pouquinho a galera, que é Machine Learning. Então, quinta-feira que vem, a gente vai começar o nosso módulo de inteligência artificial, tá? Que a gente vai abordar Machine Learning, todas as técnicas de aprendizado, vamos abordar redes neurais, Deep Learning, métodos de validação de modelos de aprendizado, como a matriz de confusão, a curva ROC, enfim, um assunto muito grande, então por isso eu dividi ele em 3 aulas. Cada aula a gente vai falar um pouquinho, o assunto é um pouquinho complexo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um nessas nossas 3 aulas aqui. E espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Tem sido um prazer ministrar essas aulas para vocês. E espero vocês na próxima quinta, para nossa próxima aula, a aula número 4. Obrigado por ficarem até aqui e até semana que vem.